reclamou de desconforto abdominal após uma refeição, hein? Pois é, muitas pessoas acreditam que a azia e má digestão são a mesma coisa, mas há diferença entre as duas. E é sobre esse assunto que o Viva Bem desta semana vai falar, e para isso vamos conversar com o farmacêutico aqui da Farmácia Garrido, Dr. Isaías Moreira. Doutor, seja muito bem-vindo ao imirante.com. Muito obrigado, Adriano. Eu queria agradecer a oportunidade por essa conversa à Farmácia Garrido e ao programa Viva Bem do Imirante. Certo, doutor. E para começar, eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais diferenças aí entre a azia e a má digestão. Então, a azia e a má digestão, elas são problemas que afetam o trato gastrointestinal, né, o aparelho digestivo, e elas podem acontecer em conjunto ou podem acontecer isoladamente. A azia, ela se configura muito mais como uma sensação de dor e de queimação na região superior do abdômen. E essa queimação, esse desconforto, ele pode subir para a região do esôfago e se comportar como um refluxo. A má digestão, ela se comporta muito mais como uma sensação de estar muito cheio após as refeições. Pode acontecer uma distensão abdominal pela presença de muitos gases localizados e muitas vezes você pode ter também o aparecimento da constipação intestinal em razão de um processo de má digestão. Então elas podem acontecer ou separadamente ou elas podem acontecer também de maneira associada e o paciente apresentar ambos os sintomas. Essas aí, então, são as principais diferenças, né, doutor? Agora eu queria que você explicasse para a gente o que causa esses problemas gastrointestinais nessas pessoas que sofrem tanto de azia quanto de má digestão. Normalmente, esses problemas eles estão associados a problemas de má alimentação, a alguns hábitos de vida como o sedentarismo, o uso de alguns alimentos que são ricos em cafeína, o uso abusivo do álcool, que são ingredientes que são muito irritantes a essa mucosa gástrica, e isso pode acontecer em razão da presença dos mesmos. Alguns fatores que são muito agravantes para esses quadros de azia e de má digestão, por exemplo, é o fato de você se alimentar e não ter o devido repouso, se alimentar e tomando água, né, sobretudo se for bebidas gaseificadas, isso tudo acaba agravando essa sensação e piorando, dificultando o processo de digestão. Doutor, então a gente percebe que tudo está relacionado com a alimentação. Agora, como é feito o tratamento tanto da azia quanto da má digestão nessas pessoas aí que reclamam e que sofrem bastante com esses problemas? Então, nós dispomos de alguns produtos, né, algumas plantas medicinais, nós dispomos também de algumas enzimas digestivas e de probióticos que ajudam o trato gastrointestinal como um todo a responder muito melhor a essas agressões que alguns alimentos ou mesmo medicamentos, né, alguns anti-inflamatórios, eles causam esse desconforto gástrico até pelo mecanismo de ação deles. Então é muito importante investigar qual é exatamente essa causa. Dentre os produtos que nós dispomos para o tratamento desses problemas, nós temos, por exemplo, a espinheira santa, a cúrcuma azedoária. A espinheira santa ela é, inclusive, uma planta medicinal que está descrita na Relação Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde, e ela é muito utilizada para essa finalidade de proteção gástrica, para o tratamento de úlcera, para o tratamento do refluxo, né, e da dispepsia, que é o problema de digestão de maneira geral. Temos também o boldo, que desde o processo de secreção salivar, ele já auxilia na digestão. Então, são espécies que a gente pode associar, a gente pode utilizar isoladamente, e isso depende muito da necessidade de cada paciente, né, e da pertinência desse tratamento individualizado. Então, aqui na Garrido, os farmacêuticos estão sempre dispostos a fazer uma anamnese, a conhecer a história clínica do paciente, a saber qual é a melhor conduta, né, a orientar em condutas não farmacológicas, em condutas farmacológicas. E isso tudo requer realmente uma conversa, um acolhimento e o entendimento da devida necessidade de cada paciente. Então, só falando sobre a espinheira santa,
A gente pode utilizar ela de diferentes maneiras, em cápsulas, a gente pode utilizar em sachês com material para fazer o chá. A gente pode utilizar ela associada com outras espécies vegetais. Pode fazer também na forma de tintura, na forma líquida. Pode fazer em cápsulas, que é muito mais cômodo. E também, como falei anteriormente, na forma de chás. Certo, doutor. A gente agradece a sua participação, os seus esclarecimentos aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. O Viva Bem desta semana fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com um novo tema e um novo programa aqui para você. Até lá!